maravilhoso! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Viviane Ramos. Se inscreva, compartilha e dê joinha. E Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que diz assim: os dons de revelação. Gente, os dons de revelação é muito importante. Vamos aprender sobre eles. Ó, textuário diz assim: que fareis, pois, irmão? Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Isso mesmo. 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26. Então, tudo seja para edificação da igreja, né? Do povo de Deus, corpo de Cristo. É isso aí. E a verdade prática diz assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, diz essa verdade prática, que os dons de revelação são indispensáveis, né? Agora, na atualidade, neste momento, né? É muito indispensável porque vivemos um tempo de engano. Então, é isso aí, né? Os dons de revelação é muito importante, né? E temos que ter aí, buscar esse discernimento para não ser enganado, né? Pelo mal. E aí, a introdução diz assim: o teólogo pentecostal Stanley Ortron afirma que a maioria dos estudos classifica dos dons em 1 Coríntios 28:10 em 3 categorias. São elas: revelação, segundo, poder e terceiro, expressão. Então, são essas 3 categorias: revelação, poder e expressão. Então, tendo os 3 dons de cada categoria, na lição dessa semana estudaremos a respeito dos dons. E a primeira categoria, os de revelação. Então, esses são os concedidos ao servo de Deus para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Então, é muito bom, né, essa oportunidade aí, quem tem esse dom esse dom lindo, maravilhoso de revelação, quando Deus revela, né, o profundo, escondido, o oculto, Deus revela, Deus fala, né, passado, presente, futuro, Deus ele é justo e fiel. Quando Deus revela é muito bom aí que tem esse dom. O primeiro, a palavra da sabedoria. Conselho. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico AWARS, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Então, esse discernimento inspirado nas coisas naturais e humanas é sabedoria. Isso aí. Salomão, ele tinha muita sabedoria, porque ele tinha muito isso aí, né? Salomão, ele tinha muita inspiração mesmo no discernimento das coisas materiais, o ouro, né? Ele tinha muito ouro, muita coisa lá, preciosa, né? No reino de Salomão, muito sábio. E aí, continuando, a sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:8 refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisão sábias e inconstâncias extremas e difíceis. Então, de acordo com Stephanie Ângelos de Souza, a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meio sobrenatural. Então, a sabedoria mesmo aí é a sabedoria de Deus, né? Como esse Stephanie Ângelo de Souza afirma. Isso aí, sabedoria divina. 2. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plenos e claramente evidenciados com a nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram ao quanto Deus confere aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Olha, muito importante esse termo, preste atenção. Um exemplo disso é a revelação e interpretação dos dons, né? A revelação e interpretação dos sonhos de Faraó através de José. Isso mesmo. Quando Deus deu essa revelação, aquele sonho, né? Deus deu Faraó ali, que José, Deus deu essa sabedoria. Para interpretar aquele sonho, foi uma solução para todo o Egito. Foi glória a Deus, aleluia. Né? Uma revelação assim, esplêndida, né? De Deus, somente de Deus, o Todo-Poderoso. É isso aí. Então, o filho de Jacó, Gênesis 41, 14 e 41, ele não apenas interpretou o sonho de Faraó,
mas trouxe orientações sábias para que o rei do Egito, para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. E realmente foi assim mesmo, né? Ele interpretou o sonho, falou que haveria de vir, né? 7 anos ali de muita fartura e depois 7 anos de muita fome e muita miséria. E aí a sabedoria, né? Glória a Deus, aleluia. Primeiro a interpretação do sonho, já na sabedoria dos planos de Deus, na revelação de Deus. E depois ele na sabedoria, ele falou que tinha que armazenar uma certa porcentagem de alimento, que iria ter de fartura, tinha que guardar, né, aqueles alimentos, armazenar, né, colocar no depósito, e quando chegasse o tempo da fome, que era para aquelas pessoas ali comer, se alimentar, pegar, né, tirar aquele celeiro, aquele alimento que havia guardado e se alimentar, né? E foi uma quantidade tudo certo, tudo certinho, deu tudo certo e progresso, né? E futuro, o futuro foi garantido, né? Porque eles se alimentaram, não morreram de fome através da sabedoria que Deus deu ali para José do Egito. Isso mesmo. Então foi muito bom, né, essa revelação do sonho e essa sabedoria ali, né, depois do sonho. Deus, ele é justo e fiel, é isso aí, Deus usa o servo dele na terra. Continuando aqui, né, aí diz assim, a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igual é um admirável exemplo do dom de sabedoria no Antigo Testamento, 1 Rei 3,16, 4, 29, 34, aquela história lá, né, que o Salomão teve muita sabedoria, né, que tinha ali 2 mulheres, e tinha 2 crianças. E aí, uma dormia na cama com um bebezinho, a outra também. E uma delas, né, ao virar de um lado para o outro, acabou virando em cima do bebê e a criança morreu, né? E a outra não teve cuidado e o bebê continuou vivo. Então, o bebê de uma morreu e da outra ficou vivo. Aí, o que a mulher fez? Pegou ali, trocou as crianças e foram direto lá, né, para o rei Salomão resolver aquela causa, falando que a outra tinha matado o filho dela, que foi a outra que pegou, né, e que tinha matado. E aí, para ele ter a sabedoria de discernimento, saber qual seria a mãe verdadeira e a mãe falsa, ele pegou uma espada e falou, vou ver, vou resolver isso agora, vou partir essa criança que só tem um vivo mesmo e vou dar um pedaço para cada um, aí fica tudo certo, que toda doce quer o bebê, né, na inteligência de Salomão. Aí a mãe falsa falou, né, não, pode deixar, eu quero um pedaço mesmo, mata mesmo e tal. Consentiu que sim. Já a mãe verdadeira entrou em desespero. Não mata meu filho, dá ele todinho pra ela, dá vivo pra ela, não mata isso, não passa. Aí ele viu que realmente a mãe verdadeira era aquela que protegia, a mãe verdadeira era aquela, né, que não deixa matar, né, não deixou. Então, essa sabedoria ele teve discernimento, pegou então aquela criança e deu pra mãe verdadeira, que defendeu, que não deixou cortar, não deixou matar, não deixou atingir a criança. Então, está aí nos no amor, né, da mãe para o filho, ele teve essa sabedoria. Foi de Deus isso aí. Então, aqui continua. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, né? Então, foi essa habilidade muito importante. Tantos outros problemas, né, que Deus deu a sabedoria para o rei Salomão em resolver. Aí diz assim, no Novo Testamento, podemos tomar como exemplo a palavra da sabedoria e a exposição da escritura realizada pelo diácono na primeira mártir cristão, Estevão. Né? No livro de Atos, conta-nos que o sarvo da sinagoga clamava por libertos, não podia resistir à sabedoria do Espírito com que falava. Atos 6, 9 e 10. E aí o 3, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situação que demanda uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação destes dons com os nossos desejos pessoais. Então, lembra-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Então, tenhamos maturidade, cuidado com o uso dos dons. Então, tá esse despertamento para quem é usado aí, cuidado com o uso dos dons. Agora, 2, palavra de ciência. O que é? O que é palavra de ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado de iluminação do Espírito acerca da revelação do ministério de Deus. Então, conforme aborda Strade Orton em sua teologia sistemática da CPAD, esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo
ao crente para discernir, né, conhecer fatos, circunstâncias ocultas. Então, está aí, né, bem explicadinho essa palavra de ciência. Agora, 2, sua função. O dom da palavra de ciência não visa servir o propósito triviais, como de descobrir o significado dos tecidos, do tabernáculo, da identidade da mulher, de Caim, etc. Então, isso é a mera curiosidade humana. O dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, a sabedoria de Deus é para livrar a igreja da artimanha e do engano maligno. É isso aí. Agora o 3. Exemplos bíblicos da palavra de ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados o plano de guerra do rei da Síria. Quando o rei da Síria pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre um plano maligno. Está em Reis 6, 8 e 12. Então, outro exemplo foi revelado em Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descontinuou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2 e 2 e 3. Então, no Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando os apóstolos Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Atos 5, 11 e 1 e 11. Então, o dom da palavra de ciência não é evidência, não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenatural da parte de Deus. Então, o dom da sabedoria não é adivinhação, mas é conhecimento sobrenatural, né, da palavra de Deus, do mistério de Deus. É isso aí, glória a Deus, aleluia. 3. Discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. É muito bom, né? É muito importante aqui. Então, de acordo com o termo grego diakekis, e a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Então, julgar ou distinguir, né? É isso aí. Então, ela denota o sentido do que se penetrar na superfície, desmascarando, descobrindo a verdadeira fonte do motivo. Então, esse Stanley Orton afirma que este dom, envolvido em uma percepção capaz de distinguir espíritos cujas preocupação é proteger dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Tá aqui, né? Em João, capítulo 1 e versículo 1. Então, o objetivo, né, de ter esse discernimento agora da palavra, esse dom da sabedoria, tudo é para edificação da igreja, é para proteção, né, cuja preocupação é proteger, né, dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. É isso aí, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O 2. As fontes de manifestação espiritual. Ao longo das escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais do mundo. Primeira, Deus. Segundo, o homem. Terceiro, o diabo. Então, ó, preste muita atenção aí. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da origem divina ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Então, ó, uma profecia pode ter fruto aí desses 3, hein? Preste bem atenção. Como sabe, né? Como saber? Né? Aqui o dom de discernir dos espíritos tem um papel essencial a preservar a saúde espiritual da congregação. Então, segundo o ensino, pastor Estevão Ângulo, o discernimento dos espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. Então, o dom não é a permissão para julgar a vida dos outros. Então, está bem claro aí, né? Como diz. Agora, o 3. Discernir as manifestações espirituais. Discernir. É muito importante. Presta atenção aí, ó. Diz assim: a palavra de Deus nos ensina que os espíritos podem ser aprovados. João 1 e 4 e 1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Então, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Então, ele ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Isso é, pelo caráter. Mateus 7, 15 e 20. Então, Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar a nós a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. E o apóstolo João nos advertiu acerca dos espíritos do anticristo, então, que já opera neste mundo. 1 João 4 e 3. Então, o apóstolo João está escrito aí, né, que o anticristo já opera neste mundo. Então, vigiamos aí para não sermos enganados, né?
Então é isso aí, gente. Muita atenção, profeta, profecia, esse discernimento, orientação divina, ler na Bíblia, tudo para edificação da Igreja de Deus, e glória a Deus, aleluia. Eu vou passar as perguntas agora. As perguntas e tem a conclusão também, que é muito importante, a conclusão. A Igreja de Jesus necessita do dom de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falsiosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento do Espírito. Que Deus conceda à sua igreja dom de revelação para não cairmos nos astutos ciladas do maligno. Então é isso aí, né? Que Deus nos proteja, que Deus nos guarda e nos livra, né? De toda falsidade, fingimento, todo engano do diabo. Primeira pergunta. De acordo com a lição, defina sabedoria. Discernimento, a primeira resposta, discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Segunda pergunta, cite 2 exemplos da sabedoria divina de Deus no Antigo Testamento. Segunda resposta, José e Salomão. O que é o dom da palavra de ciência? O que é o dom da palavra de ciência? Terceira resposta. Este dom se relaciona nos ensinos da verdade da palavra de Deus, fruto do resultado de iluminação do Espírito, acerca das revelações do ministério de Deus. Quarta pergunta. Qual é a função do dom da palavra de ciência? Quarta resposta. Preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno. Quinta pergunta. Segunda lição, define o dom de discernimento dos espíritos. Quinta e última resposta. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então está aí as perguntas e respostas. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.